usa esse termo rede de computadores, dá a ideia que são só os computadores que se interconectam. Não. Há outros dispositivos que se conectam. Então são unidades com processamento que se interconectam. Os roteadores, os switches e uma série de outros equipamentos podem ter uma interface de comunicação em rede. Por exemplo, as geladeiras. Ultimamente as geladeiras já têm interface de rede. Geladeira com interface de rede sem fio. Beleza. Você pode ter interface até no seu veículo. Já tem alguns carros agora que vêm com interface de rede. Para você comunicar via rede Wi-Fi lá do seu carro, no seu dispositivo ou na sua rede doméstica. Então essa rede que a gente fala são esses equipamentos com processamento capazes de se intercomunicar. Para que servem as redes? Coisa óbvia, banal, vamos recapitular aqui. Acho que a parte mais importante é compartilhar. A gente já viu, compartilha arquivo, compartilha banco de dados, Firebird, MySQL, PostgreSQL, etc. Transferência de informações usando os protocolos de comunicação. Um exemplo, FTP, aumento de confiabilidade do sistema. Essa parte é mais legal aí, de analisar. Vamos ver. Vocês acham que a rede aumenta a confiabilidade? Sim, porque pode ter atualizações do sistema constantes. Pode ser. Atualizações de informações que têm que estar atualizadas. E por isso fica mais confiável? Eu acredito que sim. Alguém mais quer completar? Um computador fora da rede ele tem que fazer essa atualização manual. Vamos analisar então o que é confiabilidade. Osés, o que é confiabilidade? Quanto a confiabilidade é importante? Marcelo? Quando eu preciso de integridade de dados, segurança. Um exemplo, então, prático de confiabilidade necessária. Um problema de banco. É que você não pode confiar, não pode falar, entendeu? Beleza. Não pode falar. A Receita Federal não pode falar. Uma coisa mais próxima que a gente pode utilizar de vez em quando aí, não pode pagar. Vocês teriam coragem, vocês teriam coragem de voar numa aeronave que não foi aprovada com relação aos critérios de segurança? Ah, é peraí, vai morrer mesmo. Então, olha só, a confiabilidade, se você for analisar o cenário, uma aeronave e o planejamento de um voo, a confiabilidade diz respeito à capacidade daquele sistema que compõe esse voo, inclusive a aeronave, de realizar o voo, sem causar prejuízos ou danos, essencialmente danos irreparáveis. Então, quando a gente fala de confiabilidade de um sistema, é você avaliar todos os pontos que devem ser garantidos para que ele não falhe. E a rede, ela proporciona isso no sistema. Foi falado aqui a questão da receita. É importante observar, é um cenário interessante. Há alguns anos atrás, a Receita Federal permitiu que você fizesse a declaração de imposto de renda usando disquete. Eu li que isso aí aconteceu. Rodrigo? Você também leu sobre isso, não acontecia antigamente? Sim. A Receita Federal precisava permitir que você declarasse usando disquete. Faltava o quê? O que estava faltando? Confiabilidade. Então, colocava em risco a confiabilidade. Mas o que estava faltando? Por que o sujeito levou o disquete na Receita? Porque não tinha leitor de CD. Porque não tinha rede. Tá certo? A rede oferece confiabilidade a partir do momento que ela possibilita a automação e a verificação da informação que está sendo transportada. Diminuição de custos, consequentemente, disponibilização de meios de comunicação alternativos. Esses aí são até meio antigos, embora a VoIP ainda está ganhando mercado, como videoconferência, etc. Uma rede clássica
não pode esquecer disso, cai nos concursos. PAN são as redes pessoais, bem próximas. LAN, redes locais. Existe aí uma divergência entre alguns autores. Alguns dizem que a LAN não pode ter mais que 1 quilômetro. Outros dizem que a LAN pode ter até 10 quilômetros. E tem gente que consegue estabelecer uma LAN entre o Mendes e o Sr. Paulo, dá mais de 10 quilômetros. E o senhor fala? Então eu digo que não é necessariamente pela distância que você classifica, mas principalmente pela tecnologia que você está utilizando e o objetivo de utilização. Se o objetivo for objetivo localizado, local específico, é uma rede local. Esse termo está sofrendo uma mudança, porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, era muito relevante essa questão de distância. Hoje as tecnologias, por exemplo, sem fio, você utiliza uma tecnologia de rede sem fio para comunicar a uma distância considerável. Né? Ô Márcio, jornalista, tipo assim, quando você era na unidade, você estudava muito mesmo? Oi? Quando você tinha idade, você estudava muito, pegava muito? Quando eu tinha essa idade? É, isso foi muito inteligente. Não, eu peguei isso. Eu demorei demais para pegar no trampo, demorei muito para começar a estudar. O senhor está ali, Vem com essa conversa não, meu amigo. Pode pegar firme. Olha só. Redes metropolitanas interligam, por exemplo, uma empresa, mas não podemos considerar que a rede metropolitana é simplesmente uma rede maior. Porque se você considerar uma abrangência metropolitana do estado de São Paulo, é praticamente inviável você ter uma estrutura específica. O máximo que você pode ter, antigamente usava-se essa estrutura. Um exemplo, a prefeitura queria automatizar todos os pontos de atendimento que ela tem ao público. Então ela poderia implementar uma rede de uma abrangência maior que uma rede local, metropolitana, com um propósito específico, dentro daquele contexto da prefeitura. E ligar, por exemplo, todas as secretarias e unidades públicas do município. E ela não faria uso de outras redes, é uma rede dela, com esse objetivo. Hoje em dia não. Principalmente com o crescimento das redes, né, que oferecem serviço de comunicação para propósitos gerais, as prefeituras utilizam para comunicar em diversos pontos a própria internet. Então, esse cenário também vem mudando um pouco, mas a Metropolitan Area Network é uma rede com propósito intermediário. E a WAN, que é a rede, né, que liga o mundo inteiro, propósitos gerais. Então se você resolver colocar uma rede para comunicar no mundo inteiro, você tem uma WAN. Então, se você fazer ela só para você, esse não é o propósito. O propósito da WAN é geral, ou seja, de servir de comunicação entre os continentes, os povos, os países e, na maioria das vezes, comercial também. Topologia e barramento. Lembrando, se você utiliza um hub para interconectar, ou seja, para concentrar determinados dispositivos, na verdade você está estendendo, está interligando esses pontos e você tem, embora o desenho seja diferente, você tem um funcionamento conforme a rede de barramento. Então a rede de barramento ganhou mercado ali na meados de 90, antes da década de 90. O Windows 3.11 ou Windows 3.1 saiu a primeira versão do Windows for Workgroups, onde você tinha basicamente um conjunto completo para fazer uma interconexão com rede de barramento usando cabo coaxial e os terminadores, os conectores em T e uma rede de barramento. Depois, rede em anel, que hoje em dia sofreu modificações, evoluiu, e em geral você utiliza para redundância de backbones, utilizando principalmente canais de fibra ótica. Então essa rede oferece
um custo menor, por exemplo, que você tivesse que fazer uma rede estrela, e ela tem algumas características específicas em relação ao protocolo de funcionamento. Então, surgiu em cima da rede Token Ring da IBM, onde você tinha esse, como se fosse um bastão, token um bastão, que seria a autorização para comunicar. Esse bastão fica circulando na rede. Um host pega, comunica, e quando ele não tem mais o que enviar, ele entrega esse bastão, ele circula pelo anel, outro host pega e utiliza para comunicar. Então é como se fosse aquela brincadeirinha mesmo, passar anel, no sentido de que você tem uma pessoa que detém ali um objeto de controle. No caso da rede, é aquele que tem como se fosse a autorização para comunicar. Topologia em malha. A topologia em malha não é muito utilizada, mas hoje a gente tem alguns desenhos de data center onde a gente tem algo próximo a essa topologia, exatamente para fins de redundância. Você liga todos os dispositivos ou todas as interfaces de redes e outras interfaces de redes. O interessante da topologia em malha é que você liga todos mesmo. E hoje em dia você usa só aqueles pontos que são vulneráveis e que você precisa garantir uma disponibilidade maior. Rede com concentrador, estrela. Topologia em árvore. A topologia em árvore tem uma característica importante, que é, toda vez que ingressa um novo dispositivo nessa rede, você tem um conceito de uma hierarquia, no sentido de controle. Então você tem esse conceito de pai e filho. E você tem também os nós eleitos ou selecionados como nós de gerenciamento. Geralmente essas redes não têm uma performance tão grande e, em geral, cada nó pode ser composto por topologias diferentes. Você pode ter uma situação de parte desse nó ser um barramento, normalmente o backbone, e você tem outras situações utilizando um concentrador ou uma rede combinada, também chamada de rede mesh, ou rede que mistura diversas topologias. Quando ela tiver esse conceito hierárquico, ela é uma rede em árvore. Aqui rapidamente alguns conceitos, resumindo o que eu falei, vou passar rápido. Computação centralizada, distribuída e colaborativa. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma. Essa computação centralizada foi essencial para a disseminação do processamento de dados, e como característica fundamental a gente tem os mainframes, que eram computadores com capacidade gigantesca de processamento. No entanto, as unidades de usuário, os terminais, eram terminais sem autonomia de processamento. Então você tinha aquele conceito de terminal burro, aquele terminal que estabelecia uma comunicação com o computador central para trocar informações de interface, input e output. Você consultar alguma coisa, lançar algum dado e imprimir alguma coisa. Hoje nós temos um misto de tecnologia, onde boa parte dos processamentos podem ser centralizados de modo específico. Um grande exemplo é a própria web. Você pode ter um grande site, uma fazenda de servidores, concentrando todo o processamento, ou seja, você tem um processamento centralizado, mas as pontas não são terminais burros, eles têm poder de processamento. A utilização deles para processamento é simplesmente um desenho específico do sistema, às vezes viável, às vezes não é viável. Um dos motivos que inviabiliza o uso de processamento na ponta é a variação tecnológica. Um exemplo: antes da disseminação da cultura de internet, browser e protocolo HTTP, você ia desenvolver um sistema, você teria que compilar ele para o Unix, ou talvez compilar para o Linux, para o macOS, ou para outras variações do sistema, FreeBSD, Microsoft, DR-DOS, e outras variações menos conhecidas, mas de qualquer forma isso tinha um custo muito alto. Com essa disseminação da internet ficou mais fácil. Criando uma aplicação cuja interface funciona bem no browser,
levando em consideração que esse browser passou a ser um padrão de comunicação para o usuário, independente da plataforma, você já tem automaticamente uma facilidade maior de disseminar esse conceito de utilização de uma central de processamento em terminais capazes de processar e ao mesmo tempo compatíveis com um determinado padrão de processamento. Computação distribuída tem um papel importante, principalmente em sistemas de alta disponibilidade, e a gente pode considerar aí que o fator mais importante é você não tem uma unidade central responsável por tudo. Você tem réplicas ou você tem algumas variações em termos de conjunto de dados ou poder de processamento em unidades distribuídas. Cada uma fica num site, num local. Esta tecnologia também é muito interessante para fins militares. Você não ter uma central lá onde o inimigo destrói e você não tem mais nada. A ideia é você distribuir esse recurso para que ele funcione em unidades independentes. E a computação colaborativa, o exemplo mais recente que eu posso trazer, vocês já tiveram sistemas distribuídos com o professor Paulo Roberto? Estão tendo, provavelmente vão implementar cluster, alguma coisa associada à computação distribuída, compartilhamento, processamento remoto. Mas eu acho que uma novidade, assim, uma questão de infraestrutura muito usual, que contempla bem hoje, é o ambiente de virtualização. No ambiente de virtualização, você tem unidades de processamento com alta escalabilidade. Tranquilo esse conceito? Escalabilidade? Capacidade de um sistema ser escalável ou de você ampliar esse sistema de acordo com a necessidade. Alguém quer citar um exemplo de um equipamento que tem uma escalabilidade de processamento muito grande? Que tem no mercado? Você acha na internet para comprar? Marcelo? Eu preciso lá ver quem vier acontece essa cidadania, não sei não. Leonardo? Não? Zé? Quem mais? Ninguém? Alguém mais? Marcelo. Gente, já ouviu falar em Blade? O que é uma Blade? Depois eu vou trazer uma imagem, alguns desenhos de Blade. Mas olha, a Blade é um dispositivo para processamento com alta escalabilidade. Não só escalabilidade, ele tem uma série de vantagens, como por exemplo, redução de energia elétrica, facilidade de gerenciamento, mas essencialmente você tem uma capacidade muito grande de redimensionar esse sistema. Então você pode adquirir um chassi de uma Blade, e aí esse chassi é mais ou menos igual você ter espaço numa biblioteca onde você vai colocar os seus discos ou os seus DVDs, Blu-rays. Você compra esse dispositivo, ele normalmente tem fonte redundante e ele também utiliza interfaces de comunicação de alta performance. Então você vai ter a utilização de fibra ótica, Fiber Channel, você vai conseguir trabalhar gigabit, 10 gigabits ou até mais que isso. E normalmente você tem os espaços para você acoplar mais processamento. Então, em vez de você comprar mais processadores, você compra lâminas. E essas lâminas são, na verdade, unidades de processamento compostas por processador e memória RAM. Então, se você tem uma Blade, você consegue, numa época de demanda muito alta, vamos imaginar que as vendas de Natal ou qualquer outro evento anual, processamento para fechar algum tipo de transação, você vai precisar de mais recursos. Então você vai lá e compra mais uma lâmina e coloca no sistema. Não necessariamente você compra. Hoje existe um processo interessante de alocação de equipamento, aluguel de equipamento, e você pode expandir esse sistema ou utilizar esse sistema compartilhado.
né, que é o caso, por exemplo, de hospedagem ou de aplicações específicas para transações na web, banco de dados, enfim, até mesmo aplicações de nível científico ou CAD de específicas, sistemas especialistas na área de construção civil. Exemplo, para você calcular um determinado, calcular toda a engenharia de um prédio, você pode precisar de um poder de processamento muito grande. No entanto, não é todo dia que você tem prédio para calcular. Então você pode alugar um data center e fazer o processamento lá. Normalmente esse data center precisa ter uma facilidade de expansão. Então ele pode ter uma fazenda de servidores ou de blades com possibilidade de expansão. Qual que é a característica importante disso? Veja que quando você está num ambiente deste, né, que você tem muitos recursos ou possibilidade de muitos recursos, você precisa de um sistema capaz de gerenciar tudo isso. E esse processamento em cluster ele se torna realidade quando você tem diversos núcleos de processamento, ou diversos sockets onde você coloca os processadores. Lembrando que você tem um socket onde coloca o processador, um sistema multiprocessado seria, por exemplo, uma lâmina de blade que você coloca 2 ou mais processadores. Você pode ter uma lâmina, por exemplo, com 4 processadores ou mais, e você pode ter um sistema com muitas lâminas, exemplo, 48, 24 lâminas, e você pode ter uma demanda de processamento variável. Um exemplo seria o seguinte: o seu sistema ele foi planejado para processar acesso ao web. Enfim, ele oferece serviços de protocolos para a web, HTTP, HTTPS e outras variações. E você tem esse sistema planejado para 60% da empresa. No entanto, quando chega 2 horas da madrugada até 6 horas, esse processamento do website ou do serviço web, ele cai para 15% do seu sistema. Está sobrando. E você pode ter outras aplicações, aquelas que estavam ocupando 40%, com uma demanda maior. Então o que você consegue fazer num ambiente deste? Você consegue, a partir de softwares que funcionam numa camada antes do sistema operacional, então são softwares específicos para gerenciar um ambiente de virtualização, ou seja, ele cria ambientes onde o sistema operacional vai rodar, emula o sistema operacional como se emula um hardware para o sistema operacional. Então ele tem essa facilidade de dimensionar em termos lógicos vários dispositivos, combinando memória, processamento, e inclusive também é capaz de acessar uma unidade de armazenamento compartilhada. Neste caso, um recurso interessante seria utilizar uma storage, que nada mais é que um dispositivo com placas de gerenciamento de alta performance, capazes de montar uma rede de discos, ou seja, muitos discos, e você otimizar o tempo de gravação e de leitura desses discos. Tá? Mais adiante eu vou trazer algum material para vocês sobre o RAID, vocês vão ver as diversas montagens possíveis e quais delas são vantajosas para cada ambiente de processamento, de armazenamento. E aí você tem um ambiente interessante. Você tem blade, múltiplas lâminas de processamento, múltiplos processadores, cada processador tem múltiplos núcleos, e você tem um sistema capaz de gerenciar ou de ativar esse processamento. E obviamente você pode otimizar o uso. O que significa isso? De 2 até 6 da manhã, o teu site não é pesado, tem pouca gente navegando, tem poucos usuários. Quem que acontece isso? Banco. Normalmente você não fica, ou o volume de pessoas que está fazendo transação do banco de madrugada é menor do que está fazendo o horário comercial durante o dia. Então você pode alocar esse recurso para processar outras coisas que talvez nesse momento seja necessário. E como é que você faz isso? Simplesmente implementando algum tipo de aplicação ou utilizando algum tipo de aplicação que é capaz de rodar no sistema operacional para processar uma instrução ou um conjunto de
conforme demanda. Significa que, na prática, você tem a utilização do seu Windows Server, seja 2008 ou 2012, no caso de um ambiente web, plataforma Microsoft, você utilizaria o software Internet Information Server, ou no caso do Linux, você utilizaria, por exemplo, o Apache. Só que você vai ter uma situação onde está muito tranquilo, está ocioso. Então você pode ter um software recebendo uma instrução remota para ser processada naquele computador. E aí você vai ter a seguinte situação: qual lâmina ou qual processador está neste momento processando a minha consulta SQL que eu fiz lá no banco Oracle? Você não vai saber, porque esse ambiente ele é capaz de aproveitar o recurso que tiver disponível. Então ele vai utilizar o processamento colaborativo, e nada mais do que isso, não é nada mais do que um cluster. Você vai ter um cluster para compartilhar e fazer uso da melhor forma possível desse ambiente de processamento, até mesmo com relação à memória. E os sistemas operacionais mais modernos, eles permitem, por exemplo, olha o que a gente tem hoje nesses ambientes. Vocês já sabem o que é hot swap ou HD hot swap? O que é o hot swap? É troca quente. Você tem um dispositivo que tem discos, onde você consegue trocar o disco ou adicionar discos sem ter que desligar o computador. Você chega lá, tem uma alavanquinha, você coloca o disco, leva um tempinho para esse disco inicializar, aquela controladora vai reconhecer esse disco e vai disponibilizar, a partir do driver de acesso a disco, vai disponibilizar um dispositivo do sistema operacional, e o sistema operacional vai poder fazer uso, mapear esse equipamento, essa unidade de armazenamento para processar. Você consegue fazer isso no Linux, a quente, você consegue fazer isso no Windows, a quente. Assim como você já consegue também colocar uma lâmina inteira da Blade enquanto o sistema está em uso. Ou você fazer o que a gente chama de movimento de processamento, que é você pegar, já que o seu sistema fica ocioso ou subutilizado de madrugada, para economizar energia, quando chega meia-noite, todos os processos, ou seja, todo o sistema operacional, serão utilizados em duas lâminas da Blade, e as outras duas lâminas vão ser desligadas. Economiza energia. Você ainda pode programar a alternância para que no final você não tenha a vida útil desequilibrada, que seria o seguinte: duas lâminas trabalham a vida toda, todos os dias. Duas lâminas trabalham 2/3 do tempo, porque você desliga à noite. Então você pode colocar aí um processo de escalonamento, onde durante uma semana ou todos os dias alterna, ou desliga essa blade ou desliga a outra, lâmina ou desliga a outra. E você tem um ambiente de gerenciamento com redução do consumo de energia, otimização de recursos e principalmente flexibilidade. Então você consegue hoje trocar a memória quente, você consegue trocar o HD a quente, você consegue trocar essa lâmina a quente, e o sistema operacional é capaz de suportar essa troca sem que você tenha que reiniciar. Você está lá utilizando, faltou memória, coloca mais memória, vai aparecer disponível no sistema. Ok? Esses ambientes são ambientes de alta disponibilidade. Em síntese, é um exemplo bem próximo para a gente compreender esse processo de cluster, além de outros modelos de cluster, por exemplo, de você utilizar máquinas como o PlayStation, para realizar um processamento pesado, e você coloca essas máquinas em rede. Lógico, gente, quando você vai fazer isso, você precisa de um núcleo de rede, ou um core de rede muito rápido, para você ter condições de aproveitar o processamento sem ter perda no transporte da informação e inclusive no barramento que está associado. O barramento é aquela ligação entre a informação que você está serializando, que você está solicitando o processamento, e a unidade de processamento. Se você tiver um barramento que é gargalo, não adianta você ter um processador muito rápido. Assim como não adianta você ter um HD muito rápido, tá? Mas você tem uma placa, uma limitação para acessar esse disco. Então, os sistemas têm que ser compatíveis
para que você não tenha pontos de gargalo, principalmente gargalos absurdos. Camadas de rede. Todo mundo se sente à vontade aí? Eu pulei aquela parte ali, apertei 2 vezes. Mas antes disso, todo mundo se sente à vontade aí de citar todas as camadas de rede, para que serve cada um? Beleza? Não precisa nem revisar, está tranquilo? Começa com a camada física. A camada física está associada aqui? Fios, cabos, meios, bits. Importante, a unidade é bit. Depois da camada física, modelo RM-OSI, tá gente? RM-OSI, modelo de referência padronizado. Depois da física vem a enlace. O papel da camada de enlace é? Transformar os bits em... Transformar não. Qual que é a unidade que ela usa para transportar? Frames, conjuntos de bits. E qual é o papel da camada de enlace? Transportar os frames. Detectar erros. Ok? Controlar o acesso ao meio, o acesso à mídia. O que mais? Fazer a ligação com um número lógico que identifica os pontos. Exemplo, se você tem um IP, você tem uma parte da camada de enlace capaz de fazer a ligação entre o endereço da placa, que é físico, e o IP. O controle de erros, por exemplo, a camada de enlace pode receber um frame, fazer um cálculo matemático, polinômio, por exemplo, e descobrir que aquele frame teve uma perda de 1 ou 2 bits. E enviar um sinal, ou seja, um pedido, um frame de novo para o anterior e falar assim, ó, me manda os últimos 50 frames aí, porque esses 50 que você me mandou, tem pelo menos 2 aí que não funcionaram, e eu não posso garantir para as camadas superiores que a informação é consistente. E aí manda de novo. Então quer dizer, a camada de enlace é capaz de reparar ou de certa forma suportar falhas dos envios de dados físicos da camada física, que são os sinais. Depois da camada de enlace vem a camada de rede. O principal papel da camada de rede é? Rede tem a ver com o quê? Caminho? A identificação é feita por uma identificação física ou uma identificação lógica? Uma identificação lógica. Um exemplo de identificação lógica, o IP. Além disso, precisa encontrar rotas, caminhos. A camada de rede também é responsável por desenvolver ou utilizar os protocolos para a inteligência da comunicação. Melhor rota, melhor caminho, melhor custo. Então nós temos aí os protocolos de roteamento. A camada de rede tem muitos protocolos. O protocolo de roteamento, tem os protocolos de controle e de gerenciamento de rede, tem os protocolos de comunicação entre os dispositivos, e a camada de rede disponibiliza a informação para a camada superior, que é a camada de transporte. A camada de transporte tem como essência transportar a informação que veio lá da camada de aplicação, independente do meio físico, ou seja, independente das camadas inferiores, entregar na camada de transporte do outro lado. Então, tanto o modelo RM-OSI, que identifica essa camada de transporte como referência, o modelo TCP implementa essa camada, e alguns protocolos básicos da camada de transporte são o protocolo TCP e o protocolo UDP. Nosso objetivo na aula de amanhã é descobrir as principais diferenças entre os dois. Depois, camada de sessão, que está associada ao processo de estabelecer uma sessão para troca de mensagem entre dispositivos que podem ter estabelecido uma comunicação ou não, ou que vão estabelecer uma comunicação ou não.
A camada de apresentação diz respeito à apresentação dos dados ou padrões, se é uma imagem, se é um texto, se é um executável, né, um arquivo binário. E a camada de aplicação, onde estão os protocolos que você utiliza, implementa, desenvolve na sua linguagem de programação, o que você tem lá, aplicações típicas, interfaces típicas, ou alguns que você tem para customização de interface de comunicação. Aí nós vamos ver que a camada que tem mais protocolos para a gente estudar é a camada de aplicação. Os protocolos, por exemplo, é e-mail. Nós temos IMEP, POP3, SMTP. Nós vamos ao longo do tempo aí praticando alguns deles. FTP a gente já viu. Bom, aí resumindo o que eu falei, vou passar rápido. Uma coisa importante da camada física, simplex, alto duplex, full duplex. O exercício que vocês fizeram lá de redes foi sobre isso, né? Tá aí o exemplo, o desenho. Meios de transmissão guiados e não guiados. Cuidado, já teve gente que respondeu na prova que os meios são os meios. Como é que é? Os meios visíveis e os não visíveis. Não tem nada a ver, você não consegue ver. Na verdade, você sempre tem alguma coisa ali, um meio. Às vezes você não vê esse meio. Camada de enlace eu já falei, vou enviar aqui. Mas isso aqui é importante. Eu tenho comunicação, eu tenho serviço sem conexão e sem confirmação, que é o piorzinho deles. Você manda uma mensagem, você não sabe se o destinatário recebeu. Será que isso é útil? Sim, é utilizado, principalmente se você tiver uma comunicação com streaming. Você quer transmitir, por exemplo, um sinal de rádio. Tá? Você envia o sinal, o outro está recebendo, é problema dele. Você pode ter confirmação nesse serviço, também utilizando o protocolo DP, não estabelece uma conexão, mas você pode ter uma mensagem, uma resposta para confirmar se o destinatário recebeu ou não. Você não tem uma conexão estabelecida. Eu acho que o exemplo legal disso aqui é o caso de você mandar uma carta com AR. Todo mundo sabe o que é uma carta com AR, né? Aviso de recebimento. Você manda a carta, o correio entrega e manda um aviso. Olha, eu entreguei, está lá. Serviço orientado à conexão com confirmação. Então, neste caso, existe uma preocupação muito grande em estabelecer uma conexão e, consequentemente, uma preocupação em finalizar essa conexão. Em linhas gerais, eu diria que é o seguinte: nesse modelo, você tem um servidor ouvindo conexão, ele troca informações com um determinado cliente para iniciar essa conexão. Depois de estabelecida a conexão, eles podem trocar mensagens, cifradas ou não, ou seja, codificadas, protegidas ou não. E depois de um certo tempo, por interesse de um ou de ambos, em caso de falha, não tem interesse de nenhum, eles podem encerrar essa comunicação. Quando não é forçada, ou seja, quando não tem uma falha, normalmente ocorre com um dos hosts solicitando o termo dessa conexão. No caso do TCP, que é o protocolo que implementa a conexão, você chama isso de Graceful Disconnect, ou seja, é um modo gracioso, tranquilo de estabelecer a desconexão, ou de desfazer uma conexão. Embora isso pareça bobo e desnecessário, não é. Imagina um servidor web capaz de responder conexões de 1000 usuários simultâneos. No entanto, esses 1000 usuários simultâneos, a grande maioria tem um tempo de permanência de 30 segundos. Ou seja, 1000 que estão lá agora, daqui a 1 minuto não vai ter mais nenhum, talvez alguns. Há uma troca muito grande. Então, num cenário como este, se você necessita de uma conexão, isso é importante, se você necessita para garantir que essa comunicação ocorra de forma segura, você pode exigir que tenha uma conexão.
você tem que ter um processo de desconexão também. Senão você vai ter 1000 usuários utilizando e 1000 que ainda estão pendurados na conexão e não estão fazendo nada. E consequentemente você vai ter o uso, né, de um recurso, colocando talvez ele em estado de risco por causa de um problema de desconexão. Então, tão importante quanto conectar, gente, é desconectar, para liberar o recurso para outro usuário. Na camada de enlace, alguns protocolos, protocolo, por exemplo, PPP, o ponto a ponto. Uma característica importante desses protocolos da camada de enlace é a capacidade de encapsular. Alguém tem dúvida do que é encapsular? Quem pode me dizer aí o que é encapsular? Eu não vou perguntar para o Marcelo, vai perguntar. Olha, agora eu saber responder, sabe? Ô Marcelo, então vai. Não, dá a oportunidade dos colegas, sabe? Tá bom. Alguém quer responder o que é encapsulamento? Renan. É quando pega um pacote de dados, anexa com outro pacote de dados, anexa com outro pacote de dados, para depois ficar mais fácil de encontrar o caminho. Podemos dizer que é anexar? Ou teria um termo mais apropriado do que anexar? Vamos ilustrar aqui com... Suponhamos que esse seja um pacote. Tentem visualizar essa folha dobrada como se fosse um envelope. Um envelope qualquer. Só que um envelope padronizado para uma rede Ethernet. Na rede Ethernet, o que é que você usa para identificar os equipamentos numa rede Ethernet? Rede Ethernet. MAC. Por que é MAC? O protocolo Ethernet é um protocolo de qual camada do modelo OSI? Físico, né? Enlace. Ok? Camada de enlace. Então esse protocolo identifica os dispositivos por meio do seu MAC. Então podemos dizer que um protocolo, um pacote, na verdade, um pacote do protocolo Ethernet seria mais ou menos uma identificação de origem, um endereço MAC, destino outro endereço MAC, um conjunto de dados. Assim, trafega-se na rede uma série de frames que, quando são tratados, né, de acordo com a sua relação, ou seja, uma série de bits, frames, vários frames, formam um pacote. Esse pacote significa pacote Ethernet, que você pode, por exemplo, usando o Wireshark, enxergar. Tudo bem. Esse pacote que você tem na rede Ethernet, ele pode transportar outro pacote dentro dele. Esse processo é chamado de encapsulamento. Então, seria mais ou menos o seguinte: utilizando uma rede cuja camada de enlace é implementada em cima do protocolo Ethernet, os frames vão ser utilizados para transportar um pacote IP. O pacote IP pode corresponder a uma mensagem só, se for uma mensagem pequena, assim como esse IP também pode ser um conjunto, né, de pacotes para formar uma mensagem maior. Se você está mandando alguma coisa, um vídeo, provavelmente você não vai conseguir mandar num pacote só. No IPv6 você tem lá aquele pacote big lá que é um pacote gigantesco. Na verdade eu esqueci o termo agora, não é big, é um pacote gigantesco lá. Então, é jumbo. Então, imagine o seguinte: você vai pegar aquela informação do protocolo IP, todos os dados, cabeçalho, né, tem um preâmbulo, tem uma série tem origem, destino, e aí você está falando de endereço lógico, endereço IP, de origem, destino. Você vai colocar ele dentro do envelope Ethernet e vai ser enviado naquela rede, naquela camada de enlace, entre os dispositivos. E ele pode chegar no roteador. Quando chegar no roteador, o roteador pega esse pacote, abre e dentro dele ele acha o endereço IP. Na verdade, o pacote IP. Lê esse cabeçalho do pacote IP e sabe o que fazer com ele. Esse processo de transportar um protocolo dentro do outro, um pacote, um conjunto de dados dentro do outro, é também chamado de encapsulamento. Então, o protocolo PPP
é capaz de implementar ou de encapsular toda a estrutura TCP/IP. Tem um outro exemplo de encapsulamento que é o seguinte: o processo que ocorre nas camadas de OSI, do modelo OSI, também são encapsulamento. Encapsula à medida que vai da camada maior, a aplicação, para as demais camadas. Ou seja, cada vez que a informação muda de camada, são inseridas informações novas. Essas informações, ou header, o cabeçalho de camada, são decodificados quando chega no destino, de baixo para cima, da camada física até a camada de aplicação. E aí, naturalmente, você vai ter esse processo de desencapsulamento. Desconsidera as informações que já foram utilizadas e não são mais necessárias. E você desencapsula essa informação. Então, esse é o processo de encapsulamento. Então, PPP é um protocolo camada de enlace que você tem disponível nas telecoms quando você quer, por exemplo, acessar a internet por meio deles. E aí existe um protocolo específico para trabalhar em cima da rede Ethernet, que é o PPP-oE, Over Ethernet. Então, quem já configurou um modem ADSL entrou lá, tem a opção de PPP-oE, informou o usuário e senha. E a grande característica desse protocolo é que ele é capaz de acessar, né, um serviço, por exemplo, de DHCP do outro lado, e te entregar um IP. Ou ele tem um IP pré-estabelecido para o seu dispositivo. Identifica o seu dispositivo na camada e entrega o IP. De novo, a camada de enlace, ele é a parte de link lógico, responsável por fazer o sincronismo com a parte lógica. MAC quer dizer Media Access Control, controle de acesso à mídia. Uma coisa importante da rede Ethernet, vocês viram, é o controle de acesso ao meio. Esse controle de acesso ao meio é que permitiu diversas versões da rede Ethernet, principalmente a eficiência, e consequentemente ela ganhou o mercado em relação às outras. Existem outros padrões aí que concorreram com a Ethernet no começo. Token Ring, FDDI, que é de fibra. Camada de rede eu já falei. Roteamento. Alguns protocolos. Você tem que saber esses protocolos, gente. Eu considero que a partir de hoje, agora que a gente viu, vocês não podem confundir mais não. IP, versão 4, versão 6. Lembrando que a questão do IP, uma 32 bits. Quantos bits mesmo tem o IPv6? 128. ARP, veja bem, a ARP é para resolver. Você descobriu o MEC através do IP, né? E o HARP? É o contrário. Ah, é isso, é o contrário. Alguém mais se habilita? É quando tem quando pede buscar alguma coisa quando vem a resposta do que ele solicitou na rede, que faz o inverso da ARP. Para encontrar qual que é o computador que vai ir a resposta. Então, vamos visualizar o seguinte: os dispositivos são reconhecidos fisicamente a partir do MAC. Então, obviamente, eu consigo enviar uma informação, por exemplo, um switch, e esse switch precisa saber qual porta que ele vai usar. Para saber qual porta que ele vai usar, o que ele precisa saber da porta? Para onde ele vai mandar o pacote, ele tem que saber qual que é o endereço físico que está lá. O MAC. E se você quiser enviar uma informação agora com um determinado endereço IP, o que ele precisa descobrir? Ele precisa encontrar uma tabela onde existe a relação entre o endereço MAC e o endereço IP. Normalmente essa tabela tem um tempo de atualização, porque um dispositivo pode vir a fazer parte da rede e aí ele vai adicionar uma linha nessa tabela, assim como um dispositivo, depois de um determinado tempo sem se comunicar, ele vai perder essa linha na tabela e não será mais um elemento endereçado. Esse protocolo existe porque o IP de rede pode se transformar, você pode usar ele para vários dispositivos, né? Aí tem essa diferença. Tem o IP que é usado para acessar a internet, que esse IP se transforma em vários IPs diferentes de rede para local, né? Nesse caso, você tem uma tradução de endereço que é a técnica de NAT. Quando a gente fala de ARP, é para resolver mesmo
o endereçamento, ou seja, é uma tabela que te relaciona o endereço lógico e o endereço físico. Tá? Agora, o HARP faz o contrário, Reverse Address Resolution Protocol. O ICMP, controle de mensagem. Qual serviço está associado ao ICMP, gente? Qual programa? Ping, Traceroute. O IPsec é uma extensão para o protocolo IP para proteção, ou seja, para codificar, cifrar, assegurar que as informações daquele pacote não sejam adulteradas. Então é um protocolo de segurança. Eu não vou cobrar ainda que vocês saibam dele, porque a gente passou muito rapidamente quando estudamos IPv6. Mais adiante, quando estivermos tratando de segurança, a gente vai estudar mais sobre IPv6. DHCP nós vimos. O que nós vamos fazer no laboratório, diferente do que nós vimos até agora, é que nós vamos implementar, ou seja, colocar para funcionar o serviço de DHCP. Uma das coisas que você pode fazer lá é, por exemplo, determinado MAC sempre vai receber tal IP. E assim você evita problemas de ter dispositivos importantes que precisam ser reconhecidos com determinado IP, receberem um IP diferente e você não conseguir acessar. Então aí o básico do IP, versão 4, versão 6, IP para MAC, normalmente é isso que você quer saber. MAC para IP, e aí você tem que ter acesso à tabela ARP para poder descobrir a partir dela. Protocolo ICMP, um exemplo com ping. O IPsec para garantir a segurança da informação, conexão segura. NAT, esse sim. NAT é utilizado quando eu tenho um endereço público, IP real, ou aquele IP endereçável, não faz parte do grupo dos IPs privativos. Aqui estão os IPs privativos por classe. Tá? Então você tem um conjunto de IPs que os roteadores reservam para as redes internas. Ou seja, que ele não vai fazer o roteamento externo. Já os IPs que você consegue endereçar, a gente chama de IP real, alguns falam IP público, IP que você consegue chegar até ele, desde que não existam barreiras impostas. E NAT veio com uma técnica, alguns dizem que é para proteger o seu ambiente, mas o propósito não era esse. O propósito fundamental de NAT é de você ter a utilização de um endereço IP, endereçado no roteador, para que a partir dele você utilize diversos dispositivos. Então o modelo clássico de utilização de NAT é você ter alguns IPs fornecidos pela Telecom, ela te dá um link lá de 4, 6, 10 megas e ela te dá, por exemplo, só 6 endereços IPs. Não vai dar para colocar endereço IP em todos os equipamentos. Então você pode utilizar um único equipamento, né, que seria o equipamento responsável por fazer essa tradução, essa resolução, essa tradução de endereço. E toda vez que um computador dentro dessa rede for comunicar com o ambiente lá fora, ele vai primeiro passar por esse equipamento que tem um IP real, que tem o serviço de NAT funcionando, e vai ser estabelecida a comunicação com ele a partir de uma determinada porta. Aquele computador, aquele host responsável pelo serviço de NAT, vai comunicar com o micro que está lá fora, portanto ele vai fazer uma modificação do cabeçalho desse endereço IP, desse pacote, vai enviar para o servidor e vai controlar. Um exemplo difícil de controlar: quando vários hosts, ou seja, quando vários alunos saem aqui da sala, vão para o laboratório e tentam acessar o mesmo site. Imagine que fosse liberado. Facebook aqui não é liberado, não. Não, mas então vocês vão acessar outra coisa. Vocês vão acessar o site da própria FACEP ou o site da SENEC, o site do MEC, não é proibido. Está liberado lá no laboratório. Então vocês entram no laboratório e vão acessar o site do MEC. Todo mundo entrou na página principal do MEC. 10 pessoas. Um deles clicou em outra pasta, em uma URL diferente. E aí veja, o serviço de NAT vai ser responsável por identificar cada um desses hosts da rede local através de uma porta, e as respostas que ele vai obter do servidor, cada pacote ou cada mensagem tem um sequencializador e uma
né, uma ligação, uma sequência de pacotes que foi estabelecido naquela conexão. Às vezes você nem tem conexão, vamos imaginar um caso que tem conexão, você tem uma sequência desses pacotes, e o serviço de NAT vai saber, olha, essa resposta aqui que está vindo é do computador número 3 lá, então entrega para ele. Opa, esse aqui é do outro, então ele consegue fazer isso, porque ele utiliza múltiplas portas, uma porta para cada conexão, com o host interno, e estabelece múltiplas conexões com o servidor lá fora. Normalmente esse servidor lá fora está usando uma porta só como porta para estabelecer comunicação, ou seja, para você comunicar na primeira transação de handshake que a gente vai ver como é que funciona. Então, quando eu tenho vários computadores, vários dispositivos conectados numa rede, o MAC para o IP é a ARP, e do IP para o IP pública NAT. Então, na verdade é o seguinte, se você está numa rede local Ethernet, a troca de frames ali dentro é realizada com origem e destino MAC. No entanto, quando o seu computador está fazendo uma solicitação no servidor lá fora, ou seja, você requisitou acesso a uma URL, você passou um endereço. Na verdade, você passou um endereço que é um nome, normalmente. Esse nome foi enviado para o servidor DNS, que devolveu o IP, e a partir do IP, o seu servidor enviou um pacote, o servidor PNAT, enviou um pacote como se fosse ele, para aquele computador. Tanto é que quando você está usando o NAT, você vai lá naquele site, tem um site Meu IP, aí vai aparecer o mesmo IP. Então, se vocês forem no laboratório da FACEP e todo mundo entrar no site Meu IP, vocês vão ver que o IP é um só, é o IP real que a FACEP usa para acessar esse IP externo. Na verdade, é o site seu mesmo. Tem mais de um lá, não. Normalmente resolve com um só. Assim, que hoje os IPs estão limitando, então a gente tem 4 IP e divide entre os clientes. Então pode acontecer até de ser diferente em algum momento. Sim. Esse meu IP variar, mas ele está dentro de um conjunto limitado de IPs. Embora você esteja saindo por um outro servidor IP lá, na verdade você, em essência, é como se fosse o mesmo. Então, o protocolo ARP é só para Ethernet? É só Ethernet? Então, ele resolve a questão do endereço físico e do endereço lógico. Então, como sempre você vai ter essa camada de enlace, ele resolve, ele faz a ligação entre o endereço físico e o endereço lógico. Físico e lógico. Por isso que ele está nessa camada de enlace. Bom, endereçamento IP. Ó, essa parte aqui eu considero mais interessante ainda, se revisar. A parte da esquerda do endereço IP identifica a rede, a parte da direita identifica host. São 32 bits. Aqui nós temos um exemplo. Cada conjunto de 8 bits, chamamos de octeto, é um octeto, 8 bits. E esses endereços inicialmente, a utilização deles, ou a classificação deles, seguia utilizar um octeto para a rede, ou 2 octetos para a rede, ou 3 octetos para a rede. Então antes você só tinha um conjunto limitado de possibilidades para redes. O que foi necessário com o passar do tempo? Implementar a máscara. O que é a máscara? É você forçar uma variação para a quantidade de bits da rede e bits do host. Então, neste exemplo aqui, simplesmente nós temos a conversão desse valor binário, que resultou no decimal 131, 108, 122, 204. Esse é o endereço IP que esse conjunto de bits representa. Então, é fundamental aí a conversão binário decimal. Pessoal, para eu entender mesmo, uma boa, como se fosse uma prova aqui, para não precisar nem aplicar a prova. Quem é que ainda sente alguma dificuldade na conversão binário decimal, decimal binário? Vou ficar com vergonha de falar, mas com certeza. Sim? Então vale a pena explicar? Vale. Olha só. De acordo com a ordem dos bits, como nós temos as possibilidades
0 e 1, se eu tiver a possibilidade de um bit só, ou eu ia 0, ele é 1. Se eu tiver 2, eu já posso fazer uma combinação onde eu tenho quantas possibilidades? Se for 2 bits, é 12. Se for 2 bits, quantas possibilidades de combinação que eu tenho? 4. Se eu tiver 3 bits, 8. Então isso quer dizer que, à medida que eu vou aumentando o número de bits, eu vou aumentando as possibilidades ou as combinações possíveis. Como a gente trabalha com um endereçamento até 8 bits, para estes, né, os principais operações envolvendo endereçamento IP, a gente não pode se limitar a trabalhar só com 8 bits, mas vamos trabalhar com 8 bits. Então nós temos os seguintes pesos. Olha, aqui eu tenho o peso de 1, o peso de 2, o peso de 4. O que quer dizer? No peso 1, um bit só, pode ser 0 ou 1. Então os valores possíveis aqui, 0 e 1. Bom, o que a gente pode fazer com uma atividade? Vamos converter esse endereço daqui no exemplo, para ver como é que a gente resolve. Então eu quero descobrir o significado em decimal para cada bit de acordo com a sua posição. Os bits a mais à esquerda, ou o bit extremamente à esquerda, no caso de 8, é o bit que tem o peso 128. Então aqui eu fiz múltiplos. 1, 2, 4, vai dobrando até 128. Então nós temos o exemplo. Esse bit aqui corresponde a essa posição em decimal. Então qual é o valor dele? 128. Então, como eu tenho uma representação dele, porque é 1, ou seja, se é 1 é porque ele está presente. Então eu coloco 128. O próximo é o de peso 64. Está presente? Está. Aqui esse bit é 1. Então, mais 64. Aqui ele é 0. Então ele representa 0, eu coloquei 0 aqui. Ele poderia ser 32. Se fosse 1, seria representação peso 32. E assim sucessivamente eu tenho. O próximo é 16, depois o outro não tem, seria 8, mas eu coloquei 0, porque é 0 lá. Depois 4, depois 0, depois 1. Somando todos esses representativos, eu tenho 213. Então agora eu já vi como é que eu faço a conversão de binário para decimal. Se eu quiser fazer o processo inverso, também funciona. Você vai identificar 213. Tem um bit mais significativo? Tem. 128. Você colocar 128. Aí você subtrai. Sobrou mais um bit significativo para o 64? Sim. Aí você marca. E aí, da mesma forma que você resolveu de bit para decimal, você resolve de decimal para bit. Pessoal, tranquilo isso aí? Marcelo, valeu? Beleza. Endereçamento IP. Bom, a ARIN, American Register Internet Number, é o provedor regional responsável por distribuir os IPs na América Latina. Então, como é que nós temos agora a identificação desse endereço e as possibilidades? Se eu considerar que só o primeiro octeto é rede, e aí nesse caso é classe A, eu tenho uma possibilidade aí de 16.177.214 endereços possíveis para esses dispositivos, ou seja, eu tenho 3 octetos para combinar, 256 vezes 256 vezes 256. Lembrando sempre que o primeiro representa a rede e o último bit representa o broadcast. E aí eu tenho um octeto que eu gastei para a rede. Na verdade é importante também gravar o seguinte:
que você teria 256 redes, mas na verdade utiliza-se somente 7 bits, portanto você tem a metade aí para redes classe A. A classe B, metade, metade. Você vai conseguir um endereçamento aí de 65.534 redes e endereços possíveis. Classe C, 3 octetos para rede e somente um octeto para Rust. Tranquilo também, 256 endereços, sendo que 254 correspondem a Rusts interessadas. Essa tabelinha, gente, é importantíssima, porque ela é que define quais são os bits iniciais para você classificar uma rede. Então, a maneira mais fácil de você resolver e descobrir, olha, que rede, que classe que é. Você pega o primeiro octeto, transforma em binário, completa os 8 bits, toma cuidado, porque às vezes você esquece de completar os 8 bits, e verifica se o primeiro bit é 0. Se o primeiro bit for 0, você teve que completar, né, classe A. E depois a classe B é 1 e 0, classe C 110, classe D multicast para identificar múltiplos Rust, destino 11 10 e reservado teste D 11 11. Então, classe A, nós temos agora os endereços. Então, começa 0 até 127, a classe B 128 a 191, a classe C 192 até 223. Ok? A classe D 224 a 239 e a classe E de 240 a 247. O que é importante saber? Se tudo for 0, é este Rust, ou seja, o próprio equipamento. Se a parte de rede for tudo 0, você tem um endereço dedicado, é porque esse Rust faz parte desta rede. Eu estou falando de um endereço da mesma rede. Se tudo for 1, é o broadcast limitado, ou seja, o broadcast com a abrangência que você tem naquela rede. Endereço de rede qualquer e do lado de cá, tudo 0, é esta rede, ou seja, toda rede começa com o endereço 0. A primeira rede começa com o endereço 0. O endereço de rede tudo 1 é o broadcast só dessa rede, ou seja, você vai endereçar todos os Rusts daquela rede específica. E 127, seguido normalmente de 0.0.1, é o endereço de loopback que aponta para o endereço daquele Rust onde você está, ou seja, para a própria máquina. Os endereços públicos estão aí. O número de redes classe A são 126, B é 16.384 e a classe C é um número bem grande, 2.097. A possibilidade de Rusts é inversa. Os endereços privativos também é importante de guardar, muito importante de guardar. Classe A, uma rede só, 10.0.0.0. Aí tem gente que fala assim, eu coloquei assim, 10.0.1. Como a gente tem a máscara que pode definir uma subdivisão, na verdade você está falando de uma sub-rede da classe A. Ela continua sendo classe A, mas aí você está falando de uma sub-rede, porque você dividiu usando uma máscara diferente, que já a gente vai ver. No caso da classe D, você tem 16 redes, então fica fácil. Começa em 172 e vai até 31. 172, 16, aliás, até 31. E aí, no caso da rede classe C, você tem a reserva, né, de um octeto. Então, 92168 vai até 19268, enche aqui, ó, 255, 254. Os endereços privativos, tem também a questão de endereço reservado para DHCP. Quando você ativa o serviço de DHCP, ou seja, a captura de um endereço IP a partir de um servidor DHCP, e esse servidor DHCP, depois de um certo tempo, não te responde, então existe já
uma padronização para qual endereço você vai receber. Então, normalmente, se você configura a sua interface de rede para DHCP, coloca ela para funcionar em uma rede que não tem DHCP, ela vai receber um endereço nessa faixa, 169.169.254. A máscara, então, de subrede surgiu para quê? Permitir outras divisões. Antes era só classe A, B e C. Máscara de subrede permite que você divida a rede em redes menores, mudando a quantidade de bits. Qual a operação que é realizada? Vai ser realizada uma AND, uma operação AND binária, entre o endereço e a sua máscara. E aí vai ser identificado se aquele host faz parte ou não da rede, aquele endereço faz parte ou não da rede. Então a máscara de subrede, esse que tivesse outro desenho aqui não tem. A máscara de subrede indica quantos bits você tem para a rede e quantos bits você tem para host. Lembrando outras coisas aqui. Quando você diz que uma máscara de subrede é barra 24, na verdade você está dizendo que foram utilizados 24 bits para identificar a rede. Se você falar que é barra 25, é porque você resolveu usar mais um bit aqui. Se você usou mais um bit aqui, você diminuiu a possibilidade de combinações para os hosts. Como o bit pode ter dois valores, você dividiu isso ao meio. Então, toda vez que você pega e aumenta um bit na área de rede, você diminui a metade a quantidade de hosts. E é válido também fazer o cálculo inverso. Então, resumindo, se você tem uma rede e tem 256 hosts, e você diz que ela é barra 23, ou seja, você aumenta um bit para o host, passa para 512. Na prática, você não vai ter 512, porque o primeiro é da rede, o último é do broadcast, você tem 510. Então, se você precisar, por exemplo, de uma rede para 1000 computadores, quem é que quer responder qual é a máscara ideal para você endereçar 1000 computadores? Barra 22. Por quê? Barra 23 só consegue endereçar 510. Se você colocar barra 22, você vai conseguir endereçar 1024. É o número mais próximo e suficiente para todos os hosts. É isso aí que é importante vocês observarem. Tem alguma pergunta específica sobre eles?